Meu nome é Jairo Jorge, sou jornalista e apresentador do Domínio Público. Em discussão, a inovação, a educação e o futuro do Rio Grande e do Brasil. No programa de hoje, as transformações do mundo do trabalho. Nos últimos anos, temos assistido mudanças profundas com a utilização de robôs, a possibilidade de trabalho remoto, a progressiva terceirização e o crescimento do empreendedorismo têm alterado as relações entre capital e trabalho e as formas tradicionais do emprego. Para discutir no domínio público as mudanças profundas que têm ocorrido no mundo do trabalho, são nossas convidadas. Lúcia dos Santos Garcia, economista graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela integra o DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Ela é também especializada em estudos do trabalho e nas técnicas de medição do mercado de trabalho e coordenadora nacional do Sistema Pesquisa de Emprego e Desemprego. É também nossa convidada Lília Sabrina da Cunha, graduada em Gestão de Recursos Humanos e mestrado em Memória Social e Bens Culturais. É profissional com mais de 14 anos de experiência na área de recursos humanos e professora do curso de Gestão de Recursos Humanos da Universidade La Salle. Lúcia, nós vivemos aí mudanças profundas, né, no mundo do trabalho, nas relações, né, entre o capital, nas relações também entre os trabalhadores. Estamos aí na semana do 1º de maio. Como é que tu vê estas alterações, como é que isso está interferindo, né, na questão do emprego e no mundo do trabalho? Bom, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acho que nós podemos dizer o seguinte, com bastante serenidade hoje já. Nós ultrapassamos um grande processo de desvalorização da relação salarial. O que quer dizer isso, né? O trabalho, ele continua sendo o cimento que nos dá aí a liga das relações sociais, mas a forma assalariada, principalmente essa forma que emergiu da Segunda Guerra Mundial, com esse grande acordo, onde nós temos uma valorização dos salários via negociação coletiva, um entendimento do papel do Estado, do papel da tributação, das políticas públicas, né? E um sistema de relações de trabalho que respeita uma relação mais democrática do processo negocial, do processo de recomposição de rendimentos e a própria entendimento de que parte da produtividade deveria ser revertida ao trabalhador, isso hoje está em crise no mundo. Né? E essa crise que tem um centro, né, um centro formulador ou um centro inicial, uma origem, em meados da década de 70, ela vem se arrastando há alguns anos já, né? E hoje nós temos como resultado desse processo um aumento da desigualdade, principalmente, né? Uma desvalorização do sistema de relações de trabalho, portanto, da lógica protetiva do trabalho, e um processo que ganhou um novo ímpeto, principalmente a partir de 2008. Os processos de reforma trabalhista que nós vimos na Espanha, não é? Na Coreia, no Brasil, no México, eles são processos que se aprofundam após 2018, né? Então se coloca novamente aí uma nova onda de desvalorização. Esse processo ele chega à nossa vida, né, através de algumas diretrizes básicas. O momento hoje do capital financeiro é um momento que exige contratos de trabalho voláteis, isso significa fácil demissão e fácil contratação, portanto você tem que ter um aparato jurídico que garanta isso, remunerações variáveis, controle da jornada e do tempo do trabalhador, fragmentando esse tempo, e o fim de legislações protetivas do tipo sistema de relações de trabalho. Quando a gente junta tudo isso como princípios, nós vamos perceber que ele está presente em todas as reformas trabalhistas do mundo. Então, nós estamos vivendo um mundo interconectado, uma crise global do capital, e ela chega à nossa casa, né, de maneira muito presente e gerando desigualdade, com certeza. E aí suas consequências, né, no plano político e outras questões. Lília, o conceito de emprego, ela está mudando profundamente com essas alterações, essas mudanças que têm ocorrido?
Sim, certamente aquelas pessoas que vinham lá da década de 60, acostumadas com um emprego vinculado a uma empresa, a um crachá, hoje elas já se encontram numa situação de detrimento, de insegurança, e a gente vê isso também no próprio ambiente acadêmico e na inquietação dos alunos em buscarem algo que seja mais voltado para o empreendimento, para algo que traga o prazer. Então a carreira, ela se reformou também com esses processos de estruturação da própria crise, enfim, né? Então, o que a gente percebe é uma necessidade de maior maturidade, de autogestão, de responsabilidade das pessoas enquanto trabalhadoras no mundo atual e de uma necessidade também em buscar a sua forma de identidade dentro de um trabalho. Então, a minha identidade não está mais vinculada a uma empresa, uma vez que se a empresa me demite, eu perco a minha identidade. Hoje eu preciso ter uma identidade de trabalho e muitas vezes isso pode ser encontrado no mundo autônomo, né? Então não é à toa que a gente percebe que as pessoas que foram desempregadas, que ficaram desempregadas, elas automaticamente precisaram escolher ou determinar algo para fazer da sua vida, uma vez que não temos emprego para todo mundo, né? Não temos empresas para dar emprego para todo mundo. Acho que é importante também emoldurar aqui esse processo que de fato é uma constatação do que vem acontecendo, né? Nós não tivemos, nos últimos, passamos por um período de mais ou menos uns 12 anos de estruturação do mercado de trabalho brasileiro. Isso é um fato incontestável. Nesse período, essas formas autônomas de trabalho, elas diminuíram, elas refluíram. No momento da crise, elas se recolocam. Então, nós percebemos que as pessoas, elas não recorrem à figura ou ao status de produtor individual por escolha, não é? Existe hoje, as pessoas estão sendo levadas a isso. E isso precisa ser visto, claro que temos elementos positivos que podemos tirar disso, não é? Principalmente essa discussão de a empresa domina o trabalho, o tempo de trabalho, a vida do trabalhador, né, durante anos. Agora o trabalhador se identifica com o seu ofício. Há algo de positivo nisso, há algo que nós podemos explorar como uma agenda nova para o mundo do trabalho? Eu acho que com certeza sim. Não é? Eu acho que a gente precisa entender esse processo num todo para que nós possamos formular algumas alternativas. Não é? Que, por certo, glorificar o empreendedorismo, para mim, não é algo que seja uma via exatamente correta, mas entendê-lo para que esses trabalhadores, né, como produtores individuais, possam se recolocar numa rede mais democrática, mais equilibrada de relações, parece bastante positivo. É isso. Né? O problema da questão do empreendedorismo é que ele não pode ser uma precarização, né? Um instrumento, mas ele tem que ser num sentido de novas alternativas. Exatamente. Não é isso, e aí isso fica muito evidente na questão comportamental. Eu trabalho desenvolvendo pessoas justamente nessas inquietações, né? E o que se faz agora? A gente precisa desenvolver uma série de novos comportamentos para conseguir protagonizar e não mais depender muitas vezes de um gestor que ocupa o teu setor e é ele que determina o andamento das atividades, né? Então o profissional, ele precisa saber que ele vai ser dono de um negócio e ele também estará à frente. Então, ao mesmo tempo em que ele é independente, ele é responsável, inclusive, daqui para frente, por novas pessoas. Então, é um novo papel e precisa desenvolver comportamentos para assumir esse novo papel. E é uma troca dolorosa também, porque em algum momento ser liderado, ter uma empresa para dizer que eu pertenço a ela, é também algo que te traz um conforto, né? Uma vez que não sou eu o grande responsável e se de repente em um determinado momento eu quiser simular o meu trabalho, ou eu não quiser nesse momento produzir tanto, parece que a empresa daí não é minha. E nesse momento do empreendedorismo ele precisa assumir uma posição além de dono, como também de gestor, desenvolvendo novas pessoas e deixando de pensar assim como ele pensava enquanto liderado, né, nas relações da sua própria gestão. Então, eu acredito que é uma mudança de papel muito importante e aí vem a autorresponsabilidade, o que essa pessoa escolhe fazer para ela, em termos comportamentais, em termos de desenvolvimento, inclusive de um novo posicionamento. Eu acho que essa é uma grande questão, assim, uma crítica, né, que a gente sofre.
Lúcia, como é que entra a questão da terceirização? Né? Porque esse é um tema sempre candente. É claro que os processos produtivos hoje fragmentaram mais, em alguns casos até necessário, mas como é que entra essa questão da terceirização hoje? Sobre a ótica, né? Tu como economista, a participação constante ali no Diese, né? Relação com o sindicato, né? Bom, a terceirização ela fragmenta, né? Não só o processo produtivo, mas o próprio conceito de categoria profissional, ela se desfaz, né? E no sentido mais polar ou no extremo, nós não teríamos sequer o conceito de empresa, né? Nós teríamos um consórcio, uma cadeia produtiva ali, organizada, e não exatamente uma empresa no sentido de definição de um mercado e de um produto, né? Então, a terceirização é um processo extremamente complexo, porque ele tem reflexos sobre a identidade da empresa, que não existe mais no sentido polar, ele tem reflexos sobre a identidade da categoria ou dos trabalhadores, que ao não se sentirem uma categoria, não têm um coletivo proativo e, portanto, não conseguem reivindicar algo. Nós temos um reflexo na organização reivindicatória desses trabalhadores, porque muitas vezes não é o único sindicato que representa esses trabalhadores. E do ponto de vista do mercado de trabalho, que é essa estrutura que recruta força de trabalho, não é? Que leiloa e estabelece o tamanho do salário, não é? E distribui riqueza, nós temos alguns impactos que são a perda, cada vez mais com a fragmentação de enfrentamento das forças que ali operam no mercado de trabalho, né? Ou seja, os trabalhadores estão pulverizados como inúmeras empresas. Então, basta a gente pensar, por exemplo, que numa determinada instituição só operam PJs, por exemplo, pessoas jurídicas, não é? O tempo todo. Né? E isso, em algumas situações, através de alguma cooperativa, em algumas situações, como uma subordinação a pequenas empresas ou várias empresas. Portanto, a terceirização, ela é uma cunha, não é? Que nos traz assim, uma novidade muito grande e, ao que tudo indica, ainda muito deletério para a condição de vida das populações. Então, percebe que nós vamos ter menores salários, menores rendimentos para quem ali opera, não é? E uma falta de coesão para a empresa ou para aquela estrutura produtiva que contratou, não é? Ainda com reflexos sobre a massa salarial e, portanto, a capacidade que a renda do trabalho gera positivamente na animação de uma economia local. Portanto, nós estamos falando, não é de pouca coisa nessa transformação do mundo do trabalho. Nós estamos mudando o nosso modo de viver, as nossas cidades, enfim. E junto a isso, claro que vem um conjunto de ideias legitimadoras desses processos, sem dúvida. Nós vamos agora a um breve intervalo e já retornamos com o Domínio Público. A vida é mesmo assim. Escolhas contínuas que nos levam a diferentes caminhos. Antes que você decida, deixe-nos apresentar. Andamos de olhos sempre atentos para o futuro. Acreditamos que a mudança no mundo começa nas nossas atitudes, mas sabemos que não estamos sozinhos. Somos o que impactamos. Somos o mundo. Somos La Salle.
Domínio Público de hoje está discutindo as transformações do mundo do trabalho com a economista Lúcia dos Santos Garcia, do Diese, e a professora Lília Sabrina da Cunha, da Universidade La Salle. Professora Lília, os jovens há 40 anos, eles tinham esse desejo, né, aspiração de estar numa grande empresa, uma grande corporação, ter um emprego estável. Como é que pensam os jovens de hoje, né? Tu é professor de uma universidade, convive com os jovens, né? É coach, também tem esta vivência. Como é que é esta questão hoje dos jovens, as suas perspectivas? Bom, eu vejo que ela é sempre pautada em bastante ansiedade por ser aceito, apesar de jovens, sem experiência, e é uma grande reclamação que os alunos têm, é justamente essa questão, como que eu vou ingressar sem ter experiência? E aí a gente volta a falar de competências e comportamento, né? Então, eu sempre digo, muitas vezes você não tem experiência técnica, mas você tem experiência de vida. E isso é qualificação. E aí você precisa também aprender a se vender, né? Precisa aprender a se vender e a falar sobre o que você tem de melhor, que você tem a oferecer dentro daquele contexto. Então, o aluno, ele é sempre muito ansioso, ele quer ser aceito, mesmo sem a experiência, mas muitas vezes não quer pagar o preço, né? Que é aquela situação constrangedora de poder participar de uma entrevista, de não saber o que dizer. Então, a dica sempre que eu trago é saiba se vender positivamente, inclusive falando dos seus pontos de melhoria. Se você não tem o inglês técnico, não tem o Excel avançado, enfim, busque passar isso para o entrevistador, de que maneira você pode desenvolver isso, né? Então, é sempre muito pautado na ansiedade e naquela questão assim, será que terei uma colocação? Será que não terei? Como será o primeiro momento? Oriento sempre a iniciar por um estágio, né? Fale com o maior número de pessoas possível, construa um bom networking, porque senão não tem realmente estratégia, não tem saída, né? Porque currículo aceita tudo, as empresas recebem muitos currículos, mas a gente ainda sabe que o bom QI ainda funciona, né, nesse contexto. E essa questão do empreendedorismo, ele está mais forte nos jovens? Essa questão de ser seu próprio negócio, de ter... As próprias universidades têm incubadoras, né, têm trabalhado bastante esse caminho? Até mesmo dentro da instituição nós temos vários empreendedores, temos lá a moça que vende o docinho na entrada da instituição, que foi fruto de uma das disciplinas lá da nossa casa, enfim, então o aluno ele tem essa ansiedade e aí eu, como atuo na área de recursos humanos, eu também desenvolvo com eles essa tendência de que na nossa área, especialmente, tem muito campo para isso. Eu acredito que em todas as áreas de um modo geral, mas hoje dentro do RH tem muita forma da gente poder atuar, além de fazer folha de pagamento, cuidar de avaliação de desempenho, enfim, de trabalhar como consultor, né? Então, hoje é um campo que o aluno tem muito à disposição dele para empreender através de consultorias, através de o que tu vai fazer com aquilo que você já empregava em outro momento sendo empregado, né? E é seguir uma carreira autônoma como especialista, mas buscando sempre o conhecimento e nunca parar com isso, porque aí ele precisa fazer a gestão da sua carreira e nunca vai poder ficar esperando realmente, né, por alguém que faça isso por ele. Então, esse é o novo papel do empreendedor, é cuidar da sua carreira acadêmica, porque uma vez que eu não tenho a empresa para me dar isso ou para me fornecer isso a título de benefício, eu preciso fazer isso por mim. Então, eu preciso também reorganizar as minhas finanças para priorizar isso. Então, é bem amplo em termos de comportamento a maneira como o empreendedor precisa, né, atuar. E o aluno também precisa aprender isso dentro do ambiente acadêmico. É o que a gente promove em termos de desenvolvimento de carreira, além do conhecimento técnico que eles precisam adquirir. Lúcia, falaste um pouco do grande impacto ali do pós-guerra, né, da questão do emprego, das grandes corporações, das empresas. Essa precarização, essa terceirização, elas estão corroendo esse pacto, né? Exato. E um grande avalista desse pacto foram os próprios sindicatos, né? Isso. Que foram construídos, digamos, como estruturas de regulação, de pactuação. Quer dizer, como é que hoje está o mundo, né, sindical, né? Porque essa crise também afeta hoje o movimento sindical? Exatamente, né? Porque acho que você coloca muito bem, né? O movimento sindical ou o novo sindicalismo, né, que sai do processo do pós-guerra, que depois essa nomenclatura também foi adotada no Brasil, mas ela surgiu, foi na Europa, e principalmente por os sindicatos, ao abraçarem a negociação coletiva, né, eles abriram mão da revolução, né, e hoje esse grande projeto de conciliação, ele está corroendo no mundo inteiro, não é uma questão do Brasil, é uma questão que está colocada, não é? E isso a gente sabe que a origem dessa corrosão está na queda
da produtividade e da queda da lucratividade das empresas. Então, você divide quando o bolo cresce. Quando o bolo reduz, né, você tem um acirramento da luta de classes. E hoje, este movimento sindical, ele não está preparado para este novo momento, que ele não é um momento em que o patrão aceita sentar para negociar. Um exemplo disso são os grandes fóruns da OIT. Os empresários não estão indo. Por quê? Porque o segmento empresarial não entende que seja necessário hoje, ou seja, este é um momento de negociação. Então, o movimento sindical, neste momento, ele não está preparado para um momento de aglutinação, de reorganização dos trabalhadores para repensar caminhos. Não é? Um caminho que nós vamos ter que construir juntos. E evidente aqui, nós estamos falando de um pêndulo, né, que é a destruição da sociedade salarial, ou seja, dessa ideia de grandes coletivos de trabalhadores unidos, fortes, e negociando com o produtor, com o dono da empresa, enfim, não é? E a ação defensiva dos trabalhadores que têm de continuar trabalhando para sobreviver. Então, isto será através do trabalho autônomo, de um pequeno negócio, enfim, mas são atitudes defensivas, veja bem. Por mais que a gente valorize o âmago, a criatividade humana, nós estamos no campo defensivo, o que significa que nós somos uma grande classe operária. Mesmo que eu trabalhe sozinho na minha empresa, que eu seja uma intelectual, eu estou comandado por um grande capitalismo internacional, né? Que está muito coligado, que está muito articulado num plano, e os trabalhadores, nesse sentido, e os próprios sindicatos, hoje são perdedores desse processo. Por mais que a gente ache que o antigo barbeiro virou um barbershop, que a antiga confeiteira agora é uma estilista gourmet, não é? Nós somos todos perdedores nesse processo. Professora Lília, como é que vê essa questão? Hoje o trabalho remoto, né, cada vez mais, né, ele é algo presente. Como é que isso se coloca hoje? Como é que no ambiente universitário isso está colocado? Isso é um grande desafio, porque quem está dentro de casa, está trabalhando dentro de casa. E aí nós falávamos também anteriormente sobre isso, né, nessa autorresponsabilidade de saber separar o que é o home do office, né? Então, o home office, muitas vezes tem uma confusão, né? Ele gera muitos desafios. Uma jornada porque muito mais que as 8 horas. Né? Você está trabalhando e aí os teus familiares, os teus vizinhos acham que você está em casa à disposição. E aí você precisa colocar os papéis no papel e determinar quais os percentuais de dedicação para cada um desses papéis. E saber que se tem o cachorro para levar na pet, eu vou precisar priorizar e isso vai ter que ter um momento na minha agenda, né? Então, esse é um grande desafio em termos de administração do tempo. Ele é libertador, sim, mas a liberdade também traz responsabilidade. E aí a pessoa vai precisar saber como administrar isso, gerando produtividade também. Porque a empresa, uma vez que te liberta para trabalhar em casa, ela também quer resultado, né? E aí é você que vai ter que administrar isso dentro de uma carga horária X, que também precisa ser controlada. E que não pode evoluir também para uma precarização, né, Lúcia? E uma fragmentação muito grande, porque se eu estou em casa, eu estou só. Não tem um pertencimento da corporação, da empresa. Isso, né? não se coloca como... Nós já temos hoje um pouco isso, não é? Grande parte da nossa classe trabalhadora é composta por trabalhadores do topo, por exemplo, que não se sentem trabalhadores, não se identificam como trabalhadores. São servidores públicos, não é? São alguns trabalhadores da escala, né, superior das empresas, mas a fragmentação do trabalho feito em casa, o teletrabalho, que passou agora na reforma trabalhista, não é? Ela dificulta essa noção de pertencimento. E em que pese nós termos um aumento dessa ideia de empreender de uma maneira defensiva, muitas vezes, é importante se ter em conta que grande parte do crescimento do trabalho autônomo aqui na região metropolitana nos últimos tempos é de motoristas de Uber. Então, é um autônomo vinculado a algo, né? É vinculado a algo que é imaterial.
Queremos então agradecer a participação das nossas convidadas, a economista Lúcia dos Santos Garcia do Diese e a professora Lília Sabrina da Cunha da Universidade La Salle, que discutiram aqui as mudanças no mundo do trabalho. Deixe suas contribuições, sugestões e ideias para os nossos próximos programas nas nossas redes sociais. Agradecemos a tua participação e te esperamos no próximo domingo, sempre às 21 horas. Até lá! Para nós, auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, a sociedade gaúcha está em primeiro plano. Por isso, trabalhamos para buscar recursos para o Estado investir em saúde, segurança, educação e infraestrutura. Conte sempre conosco. Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise do Estado. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A saúde não pode esperar. Conheça agora a 5ª edição de um produto que já é referência no país. Chegou o Medplex Eixo Norte. Muito mais do que uma referência em saúde. Um novo conceito em rentabilidade imobiliária. Ideal para os profissionais. Perfeito para quem quer investir. Invista em um patrimônio que trabalha para você.